Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, esse projeto que tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FIEB. Hoje a gente vai tratar de um setor de base florestal, um setor extremamente relevante aqui no Brasil, na Bahia também, né? A gente está falando aí setor de papel, papelão, celulose, enfim, vários segmentos desse setor. E a gente trouxe hoje um convidado especial. Ele é o Gerson Souza, ele é gerente industrial na Bonet Madeiras e Papéis. Não é uma empresa baiana, é uma empresa de Santa Catarina, mas tem uma história bem legal essa empresa, uma empresa que tem uma história de superação, né? Passou por algumas dificuldades financeiras no passado recente, conseguiu se reestruturar, e nos últimos anos tem feito investimentos importantes na área de sustentabilidade, lançamento de novos produtos. E o Gerson está aqui com a gente justamente para contar um pouco dessa história, né, Gerson? Eu queria lhe agradecendo a sua participação aqui no nosso programa, e eu queria que a gente vai falar muito de produção, de produtos, sustentabilidade, enfim, mas eu queria inicialmente que você contasse um pouco dessa história da Bonet, Madeiras e Papéis. É uma empresa com mais de 80 anos, né? Então tem muita história para contar. Fale aí. Obrigado. Geraldo, primeiramente agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a Bonet, sobre a história da Bonet, né? Porque a história é muito importante, sobre esse novo ciclo da Bonet que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos. Nós começamos um pouco falando de história da Bonet, né? O grupo Bonet, ele iniciou sua trajetória na década de 30 já, né, com instalações aí no segmento madeireiro aí de serraria na cidade de Santa Cecília, no Planalto Catarinense aqui, né, na região do Planalto Catarinense. E então, desde os primeiros anos, esse espírito empreendedor da Bonet aí, né, trouxe oportunidades, né, para a região, né, de desenvolvimento. E como a Bonet começou nessa linha de madeiras ali, a empresa começou a exportar madeiras, e depois aí já na década de 50 ela começou a trabalhar com papel, né, efetivamente, com uma fábrica de papelão Santa Cecília, marcando o seu ingresso aí nesse ramo, né, que é o ramo papeleiro, que tem uma relação muito próxima com a parte de madeira e reflorestamento. E aí, a partir daí, né, devido ao grande potencial hídrico da região, né, possibilidade de gerar energia própria, a Bonet instala suas usinas hidrelétricas, né, para ajudar aí nessa parte produtiva das fábricas, né, que mantém-se até hoje nas fábricas, né. Então, o Grupo Bonet, hoje, ele é formado por unidade de Bomplac em Santa Cecília, que trabalha aglomerados, enchimentos de porta, né, no segmento madeireiro. Tem a Campo Alto Florestal, né, que é a parte de reflorestamento, e a Bonet, a Bomplex, que é a unidade de papel cartão que está em Timbó Grande, né? Todas na mesma região, né? Mas duas cidades diferentes ali, Santa Cecília e Timbó Grande. E a Bonet, ela vem aí a partir da década de 62, né? Com o segmento de papel, o foco aí no segmento de papel cartão, seguindo aí para um trabalho de desenvolvimento local, mas também de crescimento do grupo, né? A Bonet, ela ingressa aí com uma produção média de 90 toneladas dias, né? O que se mantém hoje, ela tem uma capacidade de 30 mil toneladas ano na fábrica de cartão, e sempre trabalhou muito nessa linha de uso do reciclado, que é o DNA dos produtos Bonet, né? Falando especificamente da fábrica de cartão. Opa, pode perguntar. Deixa eu só lhe perguntar, quantos funcionários hoje já são a empresa? Hoje, na fábrica, na unidade de Timbó Grande, que é onde a gente está falando mais especificamente, nós contamos aí com 207 colaboradores, né? Sem considerar o time da matriz, que fica em Santa Cecília, né? Então, a unidade fabril tem 207 colaboradores, né, diretos. E temos mais aí em torno de
30 colaboradores indiretos aí, que são prestadores de serviços que estão na fábrica aí na rotina da operação. Você já começou a falar de produção, né? A questão do papel cartão. Eu queria que você repetisse esse número, é 30 mil, né? A capacidade de 30 mil toneladas ano, não é isso? Hoje nós temos uma capacidade... Isso. Instalada de... Qual é a aplicação do papel cartão? Explica um pouquinho para quais são os seus clientes, enfim. O papel cartão, a aplicação dele é para o segmento de embalagem, né? A gente chama aí de box board. Aplicado aí em embalagens tanto de alimentos como do ramo alimentício, medicamentos, vestuário e também aí serve também como, no mesmo ramo de embalagens, né, para acoplamentos em caixas que exigem uma resistência maior, né? Então, ela abrange essa linha aí de uma forma geral de embalagens, né? A diferença do papelão para o papel cartão é o revestimento, né, que eu tenho com uma camada branca de celulose mais a tinta coater para você conferir características de impressão. Então, os nossos clientes são basicamente gráficas, né? Gráficas que transformam o nosso papel em embalagens. E aí, exemplos de aplicação, né? Caixas de gelatina, caixas de chá, caixas de acoplado aí para colocar eletrodomésticos. Nós temos também aí uma linha de possibilidade de colocar em caixa de medicamentos e perfumaria, de uma forma geral. Existem várias aplicações, né? O papel, o cartão, ele vem aí com dois apelos muito fortes, né? Que na gôndola lá do estabelecimento, quando você coloca o produto, você tem uma grande possibilidade de fazer um marketing aí com a arte que a gráfica faz, né? Trazendo muito essa questão do visual, né? Que é o que nos propõe, ou nos convence, né? Comprar alguma coisa também, né? Ajuda muito. E também tem esse grande apelo, né? Que recentemente está trazendo muito forte, que é a questão da possibilidade de substituir em grande parte o plástico. E por ser sustentável, né, ele abre aí uma grande possibilidade na questão da recircularidade, né, e você começa a trabalhar muito o cuidado com o planeta. E para nós, da Bonet, é uma grande oportunidade, porque nós temos isso no nosso DNA. Você traz isso para um olhar de um produto, você traz não só o benefício técnico, mas você traz o benefício cuidado com o planeta e com gerações futuras, né? Que eu acho que é muito importante essa parte de sustentabilidade. Os clientes da Bonet estão no Brasil, no sul do país, no Brasil inteiro? Conta um pouquinho. Hoje nós temos aí nossos clientes na região sul, fortemente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Temos alguns clientes na região central, né, no estado de Goiás, alguns clientes no Mato Grosso, né, e estamos aí nessa busca por expansão aí, já temos entradas no sul de Minas, no Rio de Janeiro, então tem clientes para o Brasil inteiro aí. Perfeito. Me conte uma coisa, Gerson, esse mercado está crescendo? Como é que tem sido o ano de 2025 para vocês? O mercado do papel cartão é um mercado que tem sido desafiado com frequência, né? Existe, sim, uma forte influência da questão substituição plástico e sustentabilidade que nos ajuda a ter uma visão de crescimento do mercado, né? Nos últimos anos, esse mercado ele tem crescido aí em média, e oportunidade de crescimento de 4%. O ponto de dificuldades para o mercado papeleiro, né, o mercado de cartão especificamente, é exatamente a entrada do importado e principalmente de produtos vindo da China, que tem um poder muito grande, né, na questão de tecnologias novas e volumes de produção, colocando produtos aqui no nosso país com competitividade de qualidade e de custos, e isso faz com que nós tenhamos que nos reinventar aqui no mercado interno para poder
ter diferenciais e ser a opção dos clientes. Mas tem sido desafiador o mercado, porém promissor, né? Eu diria que seria, para se manter, temos que nos reinventar, mas também existem oportunidades ainda. Perfeito. Eu estava, ontem, antes de fazer a nossa entrevista aqui, eu entrei no site aqui no Indústria News para ver se a gente já tinha publicado alguma coisa sobre a Bonet, e aí eu achei uma matéria de 2023, quando vocês estavam inaugurando a primeira fábrica verticalizada para a produção de embalagens biodegradáveis da América Latina. Tem esse pioneirismo, né? Isso. Fala um pouco sobre essa unidade, enfim, que produto é esse? E no começo, eu acho que é algo a se colocar. Nós temos também a unidade de fábrica de copos de papel, né? Essa verticalização é possível porque nós produzimos o papel na unidade complex, né, o papel cartão, aplicamos uma resina biodegradável, né, 100% biodegradável, e no papel, e fazemos os copos na nossa fábrica, que fica na cidade de Caçador. Então, esse projeto ele começou lá em 2021, né, com a Bonet buscando essa verticalização e colocar para o mercado algo que o mercado ainda não tem, né, porque a busca, assim, por exemplo, você colocar em copos de papel cartão, você precisa ter uma barreira para que o líquido ele não absorva ou não vaze, né? Aí você tem a parte técnica que tem o líquido frio, o líquido quente, tem o tempo, e a Bonet, com parcerias aí com indústrias químicas, conseguiu desenvolver com um parceiro fornecedor aí uma resina biodegradável, 100% biodegradável. Isso é muito, muito bacana do ponto de vista de sustentabilidade também, né? E traz essa facilidade, né, de customizar lotes menores, de ter a máquina que aplica a resina no Parque Fabril, e de ter aqui próximo, né, da planta de produção do papel, a fábrica de copos. Então, o grande objetivo disso é trazer alternativas aos clientes, né, buscando exatamente viver o que se prega, né? Se eu pratico sustentabilidade, eu tenho que trazer mais alternativas de sustentabilidade. E hoje o que você tem de alternativas no mercado de copos de papel e bandejas, ela ainda tem um percentual de plástico, né? Porque a grande maioria da substituição de copo de plástico ainda vem com o copo com barreira de polietileno, né? Então, eu diria que aí em torno de 85% de um copinho com polietileno, ele é papel, que se biodegrada, né? Se degrada na natureza, mas ainda tem os seus 15% ali de plástico. Quando você fala de uma resina biodegradável, à base de uma enzima e à base de produtos que se biodegradam, ele tem a mesma barreira ao líquido, mas também traz essa possibilidade de que em 90 dias o papel, o resíduo, sumiu da natureza. Acho que isso é muito importante, né? Bacana. E me fale agora um pouquinho dessa nova linha aí de papel cartão que vocês lançaram, Bom Ciclo, né? Isso. Tem muito de sustentabilidade aí, né? Isso. O Bom Ciclo, o nome ele já sugere, né, o bom de Bonet, o ciclo de novo ciclo, trazendo para a circularidade. Então, o Bom Ciclo, basicamente, ele foi um desafio nosso na Bonet, que vem se reestruturando, né? Você comentou lá no começo, né, essa questão de a Bonet tem uma história aí que passou por dificuldades financeiras e por um tempo teve que e conseguiu se reinventar, né? Então, quando a gente traz essa mudança, a gente traz também uma necessidade de oferecer algo novo para o mercado, né? E o Bom Ciclo, assim, ele é basicamente algo que é resultado de um trabalho de P&D, pesquisa e desenvolvimento nossa, né? Melhorando processos sem grandes investimentos no Parque Fabril, mas melhorando processos
e trazendo uma receita que possibilitasse nós conectar essa questão da reciclagem, da circularidade, mas colocar isso como valor, né? Como, por exemplo, eu falo assim, eu faço um papel com 70% de fibras recicladas, né? Aí já, poxa, você já reaproveita. E aí eu consigo explicar que eu tenho nesse 70% ainda 30% são fibras que elas já foram lá para a casa do consumidor final e estão voltando para a fábrica, né? Porque o reciclado ele se divide ali no pós-consumo, no pré-consumo, né? O pré-consumo, o pré-industrial que a gente chama, é refilo de gráfica, a perda lá da gráfica, e volta para a fábrica e aí fica entre as indústrias. Quando eu falo de um pós-consumo, eu falo daquela caixinha que foi lá para a gráfica, foi para a embalagem, embalou, foi para a gôndola do supermercado, o cliente levou a casa dele, né, reciclou, colocou lá ou o catador, ou de alguma forma veio essa reciclagem e voltou para a fábrica de novo para virar papel, né? Então tem essa energia a mais que contribui com o meio ambiente. Então você traz um pouco desse a mais no reciclado mesmo, né? E ele é um produto que ele tem. E a Bonet, ela sentiu muita necessidade de fazer algo diferente do que a própria Bonet vinha fazendo. Quando eu falo de papel cartão, a tendência dos nossos clientes é o uso cada vez mais de um papel mais fino, né? Uhum. E para o papel ser mais fino e ter uma mesma performance de embalagem, eu preciso de resistência. Então, como esse papel ele tem um percentual de fibra longa significativo, ele também traz resistência. E aí eu ofereço a oportunidade do meu cliente usar uma gramatura mais baixa. E isso eu considero para a Bonet uma inovação, porque a Bonet produzia cartões aí na faixa de, no mínimo, 210 gramas, e hoje nós estamos produzindo, na linha Bom Ciclo, 180 gramas. Isso traz um benefício grande para os nossos clientes na forma de redução de peso. Como ele paga por peso, ele vai pagar menos e vai ter a mesma quantidade ou mais metros quadrados, né, de papel. Que é o que faz a diferença lá na ponta, falando de custo também, né, não somente do reciclado. Então, eu vejo que o Bom Ciclo tem vários benefícios aí, trazendo tanto para o nosso cliente quanto para o consumidor final. Perfeito. Eu estou conversando com Gerson Souza, ele é gerente industrial da Bonet Madeiras e Papéis. Gerson, me fala também da questão florestal, da base florestal de vocês, que é totalmente certificada, né? Também outra exigência aí de mercado, né? A questão, esse olhar para a sustentabilidade, para a exploração responsável das florestas. Conta um pouco dessa necessidade e dessa preocupação de vocês com esses recursos. Exato, né? Hoje a gente fala, né? Quando a gente fala em certificações, né? Não é nenhuma. A gente fala muito da preocupação, mas também eu vejo muito como uma obrigação, né? Toda a cadeia ela poder ser rastreada. Hoje as nossas florestas, tanto a parte florestal quanto a fábrica, ela é certificada FSC e ISO 9000, né? Então, por um lado, eu garanto a rastreabilidade, garanto os padrões e normas internacionais aí para poder rastrear a rastreabilidade e garantir que ela vem de uma fonte, primeiro, confiável, né? E também eu tenho a questão da garantia da conformidade e da qualidade dos nossos produtos, através de um sistema de gestão de qualidade, tanto na fábrica quanto na florestal, né? Nós temos no Grupo Bonet esse compromisso, né? Porque uma coisa ela liga a outra, né? Quando a gente fala de acreditar numa circularidade, numa inovação, ela deve ser um princípio permanente, né? Então, assim, é uma construção, né? E quando a gente fala de futuro das embalagens ser circular, né? Hoje os nossos clientes, eles nos desafiam e buscam muito isso, né?
para entregar lá na ponta realmente valor em relação ao que se pede para o mundo. Então, a certificação, eu digo que é algo a mais aí que é muito importante, né? E quem não tem isso realmente não sobrevive no mercado, né? É verdade, com certeza. Gerson, você até começou, na sua fala inicial, lá no início da nossa entrevista, você até abordou essa questão da energia, né? Que vocês utilizam energia aí, energia limpa. São 4 centrais, pequenas centrais hidrelétricas, né? Isso, são, na verdade, nós temos na fábrica da Complex 5 unidades geradoras, né? Essas pequenas centrais hidrelétricas na fábrica Complex, elas atendem aproximadamente 90% da nossa necessidade de energia hoje, né? Tem também as unidades geradoras na fábrica do Bonplac, que é na cidade de Santa Cecília, e isso nos coloca como também energia limpa, né? Sem agredir a natureza, aproveitando exatamente esse potencial hídrico da região que eu contei lá no começo da história. Perfeito. Eu queria que você me falasse um pouquinho da concorrência nesse mercado, né? É uma concorrência muito acirrada, são muitos players. Conta aí para a gente como é que vocês lidam com essa batalha diária com os concorrentes. Hoje a Bonet ela se posiciona ali na quarta, na quinta posição aí no mercado nacional, né? Na quinta posição entre os players de papel cartão, né? Eu falei quarta, mas na verdade é quinta. Nós temos grandes players e empresas aí que são exemplo e todas com a mesma linha, né? Na produção de papel cartão, né? Então, hoje nós temos concorrentes com tecnologias bem avançadas, né, que conseguem produzir grandes volumes e entregar grandes resultados de qualidade também. Nós temos, eu não sei se colocando no mercado assim um volume aí de aproximadamente nosso concorrente mais próximo. Hoje ele entrega em torno de 120 mil toneladas ano. Comparando com a Bonet, que entrega 30 mil toneladas ano, é uma concorrência muito forte, né? E aí, quando você fala de outros grandes players, como Klabin, Suzano, Ibema, nós temos aí um volume significativo no mercado, né? Eles abrangem aí um percentual muito grande. Porém, né, o nosso desafio não é nem estar brigando com grandes players. Nosso desafio é exatamente oferecer para os nossos clientes algo diferente, né? Porque explorar as oportunidades de mercado, ela nos faz buscar alternativas como lotes menores, customização, né? Produto específico para um cliente. Nós temos diferenciais como possibilidade de fazer setups mais rápido, né? Nossa perda ela é menor, exatamente porque a nossa máquina produziria menos com um concorrente maior. E aí eu possibilito o cliente que tem talvez lotes menores e necessidades mais pontuais, né? Ter alternativas também de ter o produto com qualidade e na quantidade que ele precisa. Então, a Bonella tem que trabalhar muito nesse mercado desta forma, porque quando você fala em grandes volumes, tem grandes concorrentes, né? E como eu te falei, o nosso grande desafio hoje no mercado é a entrada do importado. O importado, ele traz uma maior dificuldade. Eu diria que o grande concorrente das indústrias de papel cartão nacionais é o importado ainda. Perfeito. Estamos já quase chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse assim de futuro, né? Como é que vocês estão enxergando aí os próximos anos, 2026, né? Ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, enfim. Mas assim, qual a perspectiva aí para a Bonet? Como é que vocês estão trabalhando aí novos produtos, enfim, o que é que vem por aí? Quando nós falamos de perspectiva futura, né, a Bonet ela colocou muito esse
esse novo ciclo, né? Então, o bom ciclo ele é só um começo do que vem por aí da Bonet. Quando a gente fala em produtos, né? O bom ciclo, porque como a Bonet acredita em circularidade, inovar vai ser o nosso mantra aí para o próximo ano e para os próximos anos. Então, quando nós trazemos aí, que você falou, tem Copa do Mundo, tem política, né? A política, ela tem eleições, né? E quando se fala de eleições, tem muitas vezes expectativas tanto boas quanto ruins, né? E nós temos que olhar sempre o positivo, né? Para poder nos planejar. Não, no mercado não existe o IC, né? É ICs. E aí, quando se fala em ICs, você desenha cenários, né? Nós desenhamos o cenário hoje para futuro otimista e o cenário realista, né? Para poder se preparar, tanto no ponto de vista custo, quanto do ponto de vista novos produtos. A Bonet, ela tá agora, com o lançamento do Bom Ciclo, fazendo uma revisão do seu portfólio. Então, uma alternativa que nós fizemos em 2005 foi reduzir o nosso portfólio aí de 6 produtos para 3 produtos, basicamente, né? Estamos nesse trabalho de transição ainda, né? Tem alguns clientes que precisam de homologação, que precisam testar o produto, mas também não é só tirar portfólio, como eu falei, né? A Bonet, ela tem que se posicionar da forma de oferecer alternativas para os nossos clientes. Então, trazer produtos na linha sustentável, né? Mantendo esse posicionamento de parceria com clientes. Então, vender produto e serviço, né? Ser conhecida como empresa que vende produto e assistência técnica de qualidade para fortalecer as parcerias. Perfeito. O que pode vir de novo aí, né? Além de bom ciclo, é esperar cartões mais estruturados em relação à qualidade, né? E a gente quer cada vez mais entrar nos mercados mais seletos, como medicamentos, perfumarias, trazendo essa proposta de circularidade, porque esses mercados eles usam muito a fibra virgem. Então, é explorar onde nós podemos usar produtos de origem reciclada, né, cuidando do meio ambiente e mantendo qualidade e também atendendo a legislação, né, para produtos, principalmente produtos de medicamentos e perfumarias que têm performance, porque hoje os nossos clientes eles compram máquinas modernas, né, e eles querem desempenho. Então, o nosso foco agora é sempre manter sustentabilidade com desempenho de produto. Perfeito. Eu ia encerrar a entrevista, mas aí me veio uma outra questão aqui, e aí eu queria a sua opinião. Que é o seguinte, no início, né, do nosso bate-papo, eu falei que a empresa passou por dificuldades financeiras lá atrás, né, teve que renegociar uma dívida muito grande, mas aí conseguiu, está tocando projetos, né, está fazendo investimentos importantes, está crescendo. E à frente da empresa tem o Paulo Bonet, né, que é que assumiu essa grande missão de reestruturar a empresa. Um testemunho seu, né? Como é que tem sido, como é lidar com o Paulo Bonet, que lições ele tem trazido para a empresa, como é o dia a dia da gestão dele. Eu sei que você é funcionário, às vezes não vai falar mal, né? Não, mas assim, né? Falar do Paulo Bonet, eu vejo algo muito genuíno na gestão do Paulo, que é o equilíbrio entre o negócio, né, a gestão em si, o resultado econômico, né, que é o valor para a empresa, para poder investir, para poder crescer, né, e gerar valor para os sócios, né, para o grupo, mas eu vejo muito compromisso, né, e quando eu falo de compromisso é com a comunidade do entorno, pela história da Bonet, pelo desenvolvimento da região, uma preocupação muito verdadeira e efetiva, né? E isso nos é cobrado para atender legislação, né? Mas não só para atender legislação, mas para ser aquilo que eu acho que comentei em uma das minhas falas, né? A gente precisa viver o que a gente prega. Então, assim, o maior ponto do Paulo é se nós estamos trabalhando circularidade, eu tenho que
moldar ações para a circularidade. Então, assim, esse novo modelo de negócio da Bonet, ele traz circularidade, energia limpa, rastreabilidade e uma governança, né, que possibilita você ir lá e é um veículo, né, respeitado como Indústria News e como outros aí, você falar para o público que a Bonet, ela vive o que ela prega, e o Paulo reflete muito isso, né? Ele nos cobra muito, assim, temos que cuidar da natureza. Então, ações do tipo reciclar, projetos com escolas, educação de alunos, né? Se você olhar o meu LinkedIn aí, nós temos sido muito abordados por escolas para falar um pouco sobre circularidade, sobre sustentabilidade, lá para os alunos de escolas, e o Paulo apoia muito isso. Então, isso nos traz muito valor enquanto companhia, né, e traz orgulho de pertencer. E no dia a dia, o Paulo é esse reflexo, né, tanto que, assim, se você olhar os investimentos da Bonet, você traz um bom ciclo, é um novo produto em algo que ele já trabalhava. Agora, você mesmo trouxe, né, poxa, teve o pioneirismo do lançamento do material biodegradável. Para o Paulo, isso é muito genuíno, né? Então, ele traz essa parte de equilíbrio, né, de um CEO, de um gestor, com realmente no que ele acredita, né, que é fazer o bem para o mundo. Tanto que o nosso bom para você, bom para o mundo é algo que é a criação dele, né? Muito bacana. Bacana. Obrigado, Gerson. Boa conversa, viu? Se você quiser acrescentar alguma coisa antes do final. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que o importante é a gente trabalhar com propósito, né? Eu acho que, assim, não só falar de propósito, porque propósito na fala ele é bonito, mas evidenciar na prática, e eu acho que a gente está no caminho aí, tanto porque o mundo precisa, quanto porque realmente é o que nós acreditamos na Bonet. E aí, se você fala com o CEO, isso que é refletido, se você fala com o gerente, é isso, e se você fala com o operador lá do chão de fábrica, é exatamente a mesma visão. Isso é o que nos move. Bacana. Eu conversei com Gerson Nestor Souza, gerente industrial da Bonet Madeiras e Papéis. Obrigado, Gerson. Estamos encerrando mais um episódio aqui do Webinar da Indústria, agradecendo mais uma vez a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, apoiadora e patrocinadora desse projeto, e até o próximo programa.